Oi, professor. Boa noite, tudo bem? É, Nossa agenda está muito corrida, tanto a minha quanto a sua. Muito trabalho, todo mundo cuidando de família, né? Acaba que a gente não está conseguindo se encontrar para conversar, botar o papo em dia e discutir pesquisa, né? Então, acho que essa forma do vídeo é uma forma de eu conseguir te passar essa mensagem e você acaba vendo esse vídeo quando for possível, dentro da sua disponibilidade de tempo. E aí depois a gente volta a conversar e tenta encaixar alguma coisa, um café, um almoço na nossa agenda, né? Mas eu acho que a gente consegue adiantar um pouco o assunto. Espero que esteja tudo bem contigo, com a sua família, com sua filha, enfim. Deve estar bastante puxado aí, mas tenho certeza que as coisas positivas superam muito essa trabalheira toda que criança pequena traz, né? É isso, vamos lá, professor. O que ocorre, né? Fui convidado para orientar 4 alunos do mestrado profissional em economia na UNB. É um programa que foi feito junto ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal, né? Então são vários peritos estaduais, federais e alguns outros servidores públicos participando desse mestrado. E especificamente essa colega chamada Flávia é uma colega lá da Polícia Federal de Recife. Ela é perita também e ela tem dedicado muito esforço na produção desse trabalho, né? Ocorre que ela teve vários contratempos, ela teve problema de saúde na família e acabou quebrando o tornozelo, enfim. Tentei ajudar ela ao máximo, ela é extremamente esforçada. É um trabalho que tem limitações, eu vou percorrer ele rapidamente com você. O objetivo é que esse trabalho, a gente tem um prazo até 30 de junho para ela defender, né, para ela apresentar, né. Eu já puxei muito a energia dela, ela tem dificuldades com o método quantitativo, então muita coisa eu tive que ensinar, tive que ficar estimulando que ela buscasse conhecimento. Infelizmente ela não conseguiu avançar em tudo que eu queria, e aí eu comento isso ao final do, do trabalho. Vou passar rapidamente aqui o trabalho dela, muito rápido, eu sei que você não tem muito tempo, então vou tentar ser bem objetivo. A motivação dela era pesquisar se as cédulas de 200 lançadas durante a pandemia tiveram algum impacto na lavagem de dinheiro, né? Essas células foram lançadas para permitir a operacionalização do auxílio emergencial, do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. E aí houve uma maior movimentação de cédulas de alto valor e ela queria saber se isso tinha impactado a lavagem de dinheiro. A gente discutiu bastante, chegamos a esse título que é um questionamento, né? Facilitação à lavagem de dinheiro, um estudo sobre as cédulas de R$ 200 produzidas para pagamento do auxílio emergencial. Ou seja, até que ponto isso pode ou não ter influenciado a lavagem de dinheiro, né? O orientador formal é o professor Rafael Terra, do PPG-ECO. A UNB não permite que um orientador externo fique responsável, né? Então eu estou entrando como co-orientador, apesar de estar capitaneando todo esse processo, inclusive a banca vai ser coordenada, dirigida ali por mim, né? Acho que o professor Rafael Terra vai estar no dia, mas ele vai estar ali participando tão somente, né? Membro interno é a professora Carolina, Ana Carolina, e o senhor seria o membro externo, né? Bom, sem mais delongas, né? A dissertação já está, de certa forma, estruturada, já está. Tem um resumo que depois eu mando para o senhor ler com calma, um resumo tá arrumadinho. Ela fez toda essa parte formal da dissertação, a introdução tem contexto, tem o objetivo, né, que está bem delimitado aqui no, no estudo dela, que é, como eu já falei, o impacto da nota de 200, né? Aqui fica bem claro
surge a inquietude que levou ao questionamento em que medida a pandemia de Covid-19, com o consequente lançamento da nota de R$ 200, impactou o monitoramento das atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. Aqui eu começo a direcionar monitoramento das atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque a gente pega dados do COAF, o COAF que é o órgão responsável por esse monitoramento, né? Então a gente usa isso como proxy, tá? Mas isso eu vou detalhar um pouquinho mais lá na frente. Tem um referencial teórico, vou passar isso aqui tudo, isso aqui não requer muita atenção. Ela buscou muita norma, literatura, artigos. Não é um referencial teórico abundante, mas ele traz o essencial, né? E aqui ele fala o que é o RIF, que é o Relatório de Inteligência Financeira elaborado pelo COAF, que ali ele coloca eventuais atividades ocorridas no sistema financeiro que podem ser suspeitas de lavagem de dinheiro. E ele faz isso baseado em duas principais comunicações, são as comunicações em espécie e as comunicações de operação suspeita. E aí tem um rol de exemplos de operações suspeitas, né? Essas aqui elas não são automáticas, é só se enquadrar em determinada categoria de suspeição. Essas em espécie não, elas são automáticas, passou determinado limite de operação em espécie, seja 50 mil ou 100 mil, variou durante a pandemia, a comunicação para o COAF. A gente explica isso tudo, e aí vem o que eu queria mais discutir com o senhor para ver se você concorda, se é suficiente, né? Acho que está de bom tamanho a metodologia. Basicamente, vou fazer uma introdução aqui, qualificação da pesquisa, métodos quantitativos, uma pesquisa exploratória. E aí ela objetiva fazer uma análise de três principais pontos. O primeiro deles é atividades voltadas ao monitoramento de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. Então, isso a gente usa como proxy os relatórios do COAF, como eu estou colocando aqui embaixo. Tipologia que versa sobre dinheiro em espécie no branqueamento de capitais. Então, a gente colocou aqui as comunicações de operações suspeitas, né? Ou melhor, as comunicações de operações em espécie. A gente pegou esses dados também. Volume financeiro, a gente pegou no Banco Central, quantidade de papel moeda em circulação, em todo esse período que a gente levou essas comunicações. A gente fez uma separação desse valor em circulação só das notas de alto valor, de maneira a tentar dar uma isolada nessa variável, né? Então a gente pegou só 50, 100 e 200, as notas em circulação. A gente usou um estudo, Rogoff aqui, né? Que ele considerou, num estudo parecido, notas de $50 como alto valor. Então a gente acabou pegando 50, 100 e 200. Como a gente está trabalhando com valor monetário, a gente adicionou no nosso modelo a série histórica do IPCA, para tentar isolar o efeito da inflação, né? Com isso, a gente vai ver que as variáveis tal, a gente rodou um OLS para tentar fazer uma relação entre essas variáveis. Eu vou mostrar rapidinho ali embaixo o que a gente fez. Como essas variáveis elas tinham uma oscilação muito grande e a proporção entre elas eram de escalas muito diferentes, a gente usou logaritmo no nosso modelo para tentar evitar problemas de heterossedasticidade e se preocupar mais com as proporções ao invés dos números absolutos, né? Então a gente fez esse fundamento aqui, usei o livro do Brooks e o livro do Hare para orientar ela e a gente acabou fazendo essa transformação. Então o modelo basicamente é esse, né? A gente tem como variável dependente o logaritmo de Riff, que é a que a gente quer entender mais, né? E aí a gente pegou as comunicações de operações em espécie, comunicações de operações suspeitas, a quantidade de moeda de alto valor em circulação e o índice de IPCA aqui para controlar a inflação, tudo em logaritmo, né? Além disso, a gente fez algum estudo de correlação e uma estatística descritiva. Vou mostrar para o senhor rapidamente embaixo. A gente usou o Stata para rodar. A gente começa com uma estatística descritiva, média, mediana, desvio. A gente faz essa análise, mostra que o logaritmo acabou trazendo
padronização para os dados, né? A gente coloquei aqui até o gráfico da variável RIF e COI. Isso aqui é no período, né? Ela tem muita oscilação, tá vendo? E aqui tem dois grandes picos. E a gente explora isso aqui. Esse aqui foi próximo ao lançamento da nota de R$ 200. E esse aqui foi em 2018, quando houve a redução do valor de controle de 100 mil para 50 mil. E aí teve um pico nas comunicações em espécie, né? A gente explora isso aqui no texto, ela faz uma análise aqui qualitativa disso, bem bacana. Depois a gente parte para uma análise da correlação, né? De COI e RIF, né? Aqui é a variável não transformada. Vou baixar um pouquinho melhor aqui. Aqui é a variável não transformada e aqui é a variável transformada, né? A gente fez uma reta ali da correlação entre elas, enfim, o objetivo aqui era mostrar uma relação linear, uma relação positiva, né? A gente explica, debate um pouco isso, que isso já era esperado, enfim, a gente faz uma discussão em torno da correlação dessas variáveis e depois a gente vai para partir para o modelo ALS, tentando entender um pouco mais sobre essas variáveis, né? A gente fez aqui alguns testes de pressupostos do modelo, a gente presumiu a linearidade das variáveis, a gente fez o teste de Wright para homocedisticidade, deu que não tem presença de heterocedisticidade, até por causa dos logaritmos que a gente usou, né? A gente achou autocorrelação, né, correlação serial nos termos de erro. A gente tanto no Durbin-Watson quanto no teste BG, né, Bush-Goffrey, de primeira ordem, né? E aí a gente usou para arrumar isso uma técnica chamada P-Rays, né, o Price, né, que ele é como se fosse o Crocute-Orkane, só que ele não elimina a primeira variável, né? Então a gente acabou rodando isso, tem o resultado embaixo que a gente mostra essa correção. A gente também calculou o teste VIF, onde a gente não observou multicolinariedade, todos foram inferiores a 10, salvo engano, o máximo que deu foi 5,59. E aí a gente botou a referência aqui do Woodridge, que VIFs abaixo de 10 são bons, né? Esse 1,39 é porque a variável já estava transformada. Aí foi bem baixinho, né? Bom, aqui é o resultado da regressão. A gente tem esses resultados, a gente colocou essa tabelinha aqui. E aí, aqui embaixo a gente vê que a autocorrelação foi resolvida, né? Ficou próximo a 2 aqui, a gente então tirou a autocorrelação depois de transformada. E aqui são os coeficientes. A gente vê que o p-valor do coeficiente de comunicação em espécie é significativo, né? E o de comunicação de operação suspeita significativo é 10%, né? E os outros não são significativos. De uma forma geral, o teste F deu que o modelo no conjunto ele é significativo, né? E um R2 de 37%. A gente fala um pouco, a gente coloca aqui o modelo estimado com os coeficientes e a gente discute um pouco, explica que o teste, a correção que a gente fez para a autocorrelação deu certo, o teste F significativo, o R2 de 37%, apesar de baixo, sugere que o modelo tem algum potencial de inferência. A gente explica que um detalhe legal que a gente coloca aqui é que a variável de comunicação em espécie ela foi mais significativa do que a variável de comunicação de operação suspeita, inclusive com um coeficiente bem maior, que a gente pode ver aqui, né, 0,65 e aqui 0,10, né, sinalizando que as comunicações em espécie são mais impactantes, digamos assim, do que as comunicações de operações suspeitas. É um achado bem interessante, talvez o melhor que a gente tente evidenciar desse estudo. E aí ela faz uma discussão com alguns autores que falavam sobre isso, e aí a gente tentou estudar eventual quebra estrutural decorrente
da redução ali do valor da comunicação espécie de 100 mil para 50 mil e depois do lançamento da nota de 200, que o gráfico, vou retornar aqui rapidamente, o gráfico ele faz esses picos aqui, né? O gráfico de comunicações em espécie. Então a gente estudou a possibilidade de ter quebras estruturais nessa série aqui, porque é uma série temporal, né? Ao longo do tempo aqui. Só que a gente fez o teste de estacionariedade e mostrou que ela não era estacionária, né? A gente fez o ADF, né? E aí o Dick Foley é aumentado, e aí mostrou que a variável não é estacionária, então não pode fazer teste de quebra estrutural. Aí aqui, esse aqui já foi, eu já fui, já estava apertando demais a colega, ela já estava já não conseguindo fazer mais nada. Eu tentei desenvolver com ela, poxa, vamos fazer uma variável de índice, quanto variou no tempo, vamos ver se a gente torna essa variável estacionária para a gente investigar a eventual quebra, mas aí ela já não aguenta mais, ela já está no limite. E a gente tem que entender que é só um mestrado profissional, né, professor? E eu não consigo mais tirar dela muita coisa agora para essa dissertação. Mas isso é uma porta que eu vejo aberta para eventual melhoria do trabalho. E eu tenho incentivado todos os meus orientandos, como o senhor fez comigo, a publicar, né? E se for o caso, a gente ajuda ela. Posso tentar ver se a gente consegue fazer uma parceria com ela, melhorar esse estudo dela e buscar uma publicação, né, professor? Enfim, aí acaba aqui, ela faz uma final de discussão e depois uma conclusão bem rápida. Bom, professor, era isso que eu queria te passar. Dentro das minhas limitações, eu acho que não tem nenhum grande absurdo no método que ela adotou. É um método bem parcimonioso, bem simples, mas a gente fez os testes necessários, estudamos passo a passo ali de coleta dos dados, estatística descritiva, correlação, rodamos o modelo OLS. É um tema atual, um tema que chama atenção, porque a nota de 200 é uma coisa bem recente, está relacionada à pandemia, enfim, é uma área que a gente está pesquisando sempre. Bom, professor, desculpa o vídeo longo, vou encerrando por aqui. Fico no aguardo do senhor. A intenção é que a gente, se o senhor concordar, né, se a gente não precisar mudar muita coisa, que a gente faça eu vou fazer uma revisão final nesse texto dela, e aí a gente encaminha para o senhor e a gente já tenta marcar a banca aí para quando você puder, contanto que seja agora em junho, né? Tudo bem? É isso. Obrigado, professor. Boa noite mais uma vez. Obrigado aí pela atenção, pelo apoio de sempre. Tchau, tchau.